Bem-vinda, Monique. Como é que tá o áudio, Yasmin? Bem-vindos. Que bom estar aqui com os irmãos. Coloquei o fone para não pegar. Ei, André, direto de Boston, é isso mesmo? Lá dos Estados Unidos, aqui com a gente. Tá legal, Yasmin? Bem-vindos, queridos. Daqui a pouco a gente vai começar, vamos esperar os irmãos chegarem. Irmão Ronilton, Tiago Sussi, Tiago Cunha, nosso ministro aí de tecnologia. Bem-vindos. Fica melhor assim, assim. Estão vendo o Fusquinha? Hoje eu tô aqui com o Fusquinha estampado. Beleza. Irmão Giovanni, Lu, bem-vindo, família. Deus esteja abençoando a vida de vocês. Vamos chegando. Irmã Nildete, Pastor Diego Bravin, nosso diretor executivo. Estava falando agora há pouco com ele como o tenho em mais alta estima. Meu amigo do peito, de todas as horas. Manildete está por aqui em Pedro Canário ou está na roça? João Paulo, hoje eu vi o João Paulo na rua, atravessando lá em frente ao Baneste. Bem-vindo, João Paulo. Irmão Eupídio, os irmãos estavam ali no PGM online e agora estão aqui conosco na live. Minha esposa amada, Patrícia, Alessandro, bem-vindo. Pastor Chicão, Deus continue te abençoando, amigo. Obrigado, Pastor Diego. Você sabe que você e sua família moram no meu coração. Pastor Fábio Daniel, psicólogo, diretor de missões da nossa convenção, acabou de entrar, está aqui, vai falar para a gente hoje, trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações. Serginho também, Serginho da Rosângela, está aqui conosco, família abençoada. Irmã Edmar, irmão Miguel, espero que irmão Miguel esteja também acompanhando aí. Irmão Deilson, na semana que nós tivemos a live, o irmão Deilson foi um dos ganhadores lá das respostas bíblicas que nós fizemos. Seu prêmio está separado aqui, viu, irmão Deilson? E hoje nós vamos ter mais. Hoje nós estamos com um patrocínio da Andrea Magazine, ó. Opa. Andrea mandou uns brindes lindos pra gente poder aqui fazer essa brincadeira. Ela tá lá em promoção do Dia das Mães, né? E hoje o brinde vai ser especial. Pastor Diego falou alguma coisa. Irmão Isaías tá aí com a gente. Deve ter chegado há pouco lá da Suzano. Pastor Diego fala, Pastor Fábio Daniel é um homem de Deus. Tem feito um trabalho diferenciado ali à frente do MEVAN, do Ministério de Evangelismo e Missões da nossa convenção. Seja bem-vindo, irmão Isaías. Mande um abraço aí para toda a família, para a irmã Lídia. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês aí também. Para Tiele. Vamos orar sempre, irmãos. Tiele, ela está na linha de frente aí, na área da saúde. Que Deus possa protegê-la, guardá-la. Em nome de Jesus. Irmã Eliane entrou, nossa professora de EBD. Vamos chegando, fiquem à vontade. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus. A irmã Luciene, a Lu, esposa do irmão Giovanni, bem-vinda, querida. Irmã Luzia está aqui conosco. Louvado seja Deus pela sua vida, irmã Luzia. Irmã Luzia mora muito longe de mim. Brincadeira, irmã Luzia é minha vizinha aqui, querida, amada por nós. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu gostaria, irmã Delmira, se eu não me engano, aqui às vezes aparecem uns nomes, gente, Kim Yumin, irmã Delmira, às vezes aparecem uns nomes aqui e a gente não sabe bem de quem é, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus.
eu vou fazer a leitura aqui de uma palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. É Isadora. Isadora se identificou. Bem-vinda, querida. Irmã Luzia. Estamos juntos, viu? E nós leremos agora essa palavra. E o apóstolo Paulo, ele fala acerca do ministério pastoral, acerca do ministério que foi confiado a ele, mas nos ensina muito nesses tempos difíceis, nesses tempos que nós estamos passando por essa adversidade, passando por essa pandemia. E ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 10 em diante, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso, preste bem atenção, meus irmãos, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Amém? Veja bem, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se... Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? O nosso Deus é eterno. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Embora estejamos vivendo, Pai, esses dias tão conturbados, a tua glória se manifesta a cada dia. Se estamos aqui, Pai, é porque o Senhor tem nos ajudado. E agora, Deus, nesse momento onde a tua igreja, Pai, se reúne para ouvir, Pai, da tua palavra, ouvir, meu Deus, uma palavra aos nossos corações, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Fábio Daniel e a vida e a família de cada irmão que está ouvindo esta live e vendo essa live, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou convidar aqui o pastor Fábio Daniel. Eu estou vendo que entrou muita gente, estou muito feliz com a presença de vocês. Eu vou convidar o pastor Fábio Daniel. Eu quero que você fique atento a tudo que ele vai falar aos nossos corações. E depois, diferente das outras lives, por ele ser uma pessoa formada em psicologia, ele é um psicólogo, nós teremos 3 a 4 perguntas que poderemos fazer a ele, tá bom? Então, logo após a mensagem, eu vou reabrir os comentários e nós faremos essas perguntas a ele. Não vai dar para fazer todas nesse momento, né? Mas eu vou encaminhar para ele e depois nós vamos respondendo, tá joia? E nós temos também, depois da mensagem, nós vamos fazer uma pergunta, né? Uma pergunta bíblica. E vai ganhar um brinde da Andréia Papelaria Magazine, aquele que responder primeiro com uma referência bíblica, tá bom? Então, logo após a mensagem, eu vou fazer essa pergunta, tá joia? Quero agradecer a presença de todos aqui e vou fazer o convite ao pastor Fábio Daniel para que ele possa estar aqui conosco. Muito bem-vindos aqui à nossa live, que Deus possa estar
nos falando, abra o seu coração e se concentre naquilo que Deus deseja falar, tá bom? Pastor Fábio Daniel, muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, estou ouvindo bem. Estou Tá ouvindo bem. joia, tá bom. Pastor Fábio Daniel é psicólogo formado, ele é pastor, ele vai se apresentar melhor, mas ele é diretor de missões da nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Casado com a Priscila, pai de filhos lindos, 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 uma família linda. Muito bem-vindo. Eu, quando cheguei para cá, Pastor Fábio, eu fiquei um pouco preocupado porque a distância geográfica, ela às vezes impede da gente estar perto de amigos queridos como você. E uma das coisas que a pandemia tem feito é a gente poder estar recebendo, estar junto com pessoas tão abençoadas e tão queridas do nosso coração como você. Tá bom, Pastor Fábio Daniel, um amigo de longa caminhada aí, que Deus possa usar a sua vida, tá bom? Ok. Fica à vontade. Obrigado aí, Chicão. Desde já agradeço. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio está chegando bem aí? Tá. Para mim tá... Uhum. Tá. Desde já eu agradeço o convite, dizendo que para mim é um grande privilégio poder falar, ajudar muitas pessoas nesse momento em que muitas perguntas estão sendo feitas. A gente está vivendo um momento na história de cada um de nós, dessa geração, que nenhum ser humano, talvez o mais pessimista, pudesse imaginar que um dia a gente viveria uma situação que não é pessoal apenas, não é minha. Não é apenas de uma cidade, como Pedro Canário, Vitória, não é apenas de um estado, de um país, mas o mundo inteiro está vivendo a mesma situação. A situação que tem gerado muitas doenças emocionais, psicológicas, por que não dizer também doenças espirituais, né? Mas aí eu vou iniciar a minha fala. Primeiro, as pessoas às vezes perguntam assim, quando fala de ansiedade, de depressão, de angústia, será que isso na Bíblia já tinha? Será que essas doenças que foram depois nomeadas, né, foram classificadas pela CID, que é o nome que a gente dá quando uma doença tem ali o diagnóstico dela? Vou ler um texto para vocês, um texto bem antigo, está lá em Neemias, capítulo 2, verso 1 e 2, a história é muito conhecida, quando Neemias, ele trabalhava, né, como copeiro-mor do rei Artaxerxes, e ele, sabendo da situação que o seu povo estava passando em Israel, depois do período pós-exílico, com a cidade destruída, os muros destruídos, o templo destruído, aí Neemias fica sabendo o que estava acontecendo. Olha que interessante, Chicão. Neemias 2, 1 e 2 diz assim, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei, mas eu nunca estive antes triste na presença do rei. Guarde essa expressão de Neemias. Eu nunca estive antes triste na presença do rei. Verso 2. O rei me perguntou, por que o teu rosto está triste se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então, eu tive muito medo. Aí aqui vem duas colocações aqui para a gente pensar rapidinho aqui. Quando o rei reconhece que Neemias estava triste, ele faz uma colocação. Ele fala bem assim, por que está triste se você não está doente? Aí eu pergunto, Chicão, como é que o rei, né, poderia identificar ou não uma doença em um dos seus servos? Por que ele disse isso? Olha, estou vendo que você está triste e não é doença. Será que o rei era médico? Não, não era médico. Mas por que então que o rei diz você não está doente, né, de uma enfermidade, talvez uma doença física? Porque ele sabia, o rei sabia, que na presença do rei ninguém poderia comparecer com enfermidade nenhuma para contaminar o rei. Tanto que o copeiro-mor era ele quem provava a comida e a bebida para o rei não ser envenenado, para o rei não ter uma infecção intestinal. Então, quando Neemias chega na presença do rei com semblante triste, com semblante depressivo,
o rei entende que aquilo não era uma doença física, era uma doença emocional. Então aqui é um dos primeiros relatos de como que a depressão também está na Bíblia. Ele fala assim, visto que você não está doente, isso só pode ser tristeza do coração. O que é tristeza do coração? Tristeza do coração é quando a gente passa por momentos que nos aprisionam, que causa uma desorganização interna, né? O ser humano está vivendo isso na pandemia. Os primeiros dias da pandemia parecia férias, parecia folga. Logo quando o governo decretou que a gente precisava tomar cuidado, algumas escolas fecharam, alguns comércios fecharam, e as pessoas fizeram o quê? Iam para a praia, iam para o shopping, aí o governo teve que tomar uma decisão mais drástica, que foi fechar shopping, proibir praia e tudo mais. Aí depois que a pandemia caiu realmente aquela ficha de que não era uma brincadeira, algo que estava lá distante, no outro país, do outro lado do mundo, na China, e que agora, Chicão, bate a porta da sua casa, bate a porta aí de Pedro Canário, o estado do Espírito Santo, praticamente nos 78 municípios, há um alarme, não é verdade? E as pessoas ficam se perguntando aí, por que tem tanta gente hoje doente dentro de casa? Se o isolamento foi criado como proteção para que a gente não pudesse, de certa forma, contaminar outras pessoas. Então, a primeira resposta que eu dou para vocês é, fomos preparados para um confinamento, para não pegar a Covid-19 e não transmitir. Só que a gente não foi preparado nesse isolamento para questões emocionais. Nos prepararam para uma coisa, mas não nos prepararam para outra. E, às vezes, a gente cuidar de uma parte da nossa vida, de uma área da nossa vida, e não cuidar da outra, isso pode ser perigoso. Para vocês entenderem um pouco como o negócio é sério, o governo geral, lá na China e também aqui no Brasil, começou a usar o termo de confinamento. As pessoas tinham que ficar confinadas em suas casas. E aí perceberam que essa palavra confinamento, que é um isolamento, de prender, que é usado muito para animais, né? A gente confina os animais em baias para tratar, para alimentar, para que eles no futuro possam dar uma boa carne, um bom leite e tal. Então essa questão de confinamento gera uma palavra pesada. E ela veio e assustou muita gente. As pessoas estão confinadas em sua casa. O governo, percebendo, ele usa uma palavra mais leve, que é o isolamento. Agora chamado de isolamento social. Agora chamado de afastamento social. Então, uma palavra já muda um pouco. Já traz uma leveza. Tipo, você tem filho, né, Chicão? Você tem um filho aí. Quantos anos são com seu filho agora? Eu tô com um de 3 anos e o outro fez um aninho. Sim, o de 3 anos. Se o de 3 anos você disser assim para ele, eu te proíbo de ir na rua, ele vai olhar aquilo assustadamente. Aí fala, é diferente quando você diz assim, olha, papai não quer que você vá à rua. É a mesma coisa, só que a expressão que você usa, ela traz um peso, ela traz uma leveza. Eu te proíbo de ir na rua, a criança pergunta, mas por que eu estou sendo proibido? Agora, quando eu digo assim, olha, você não pode ir na rua, porque na rua tem perigo, na rua tem isso, começa a explicar de uma forma mais geral, a criança entende. Então, quando o governo usou essa questão de isolamento, já trouxe uma leveza, né? Isolamento é o ato de separar cada indivíduo, o indivíduo vai ser separado do convívio de pessoas para evitar a contaminação, o contágio, tal. Só que isso gerou, o isolamento gerou para nós, algumas situações. Dentre elas, tipo, angústia, ansiedade, depressão. Lembra que eu falei lá de Neemias? Aquela sensação de Neemias, de tristeza, de angústia, que o rei, olhando para ele, percebeu de imediato que se tratava de uma coisa que estava incomodando ele, porque tem coisas que a gente conhece tanto uma pessoa que ela não consegue esconder no seu semblante. Por exemplo, você é casado, né? E se a sua esposa voltar de algum lugar com um semblante diferente, você vê assim, o que aconteceu lá? Nada. Não, aconteceu. Você veio diferente. Você saiu daqui alegre, maquiada, voltou meio assim. Então a gente conhece as pessoas pelos comportamentos dela. Então quando eu começo a ler o comportamento das pessoas, eu começo a ler as pessoas, né, pelo semblante,
lê pelos olhos, pela tristeza, pela alegria, pelo momento que ela apresenta ali. Então, dentro dessa pandemia, as pessoas estão desenvolvendo várias doenças. Aí alguém pode perguntar assim, por que às vezes numa casa é possível perceber que tem gente que lida melhor com o problema, tem gente que está de boa na pandemia, consegue se resolver, consegue se equilibrar emocionalmente, e tem gente que surta, tem gente que pira. Por quê? Primeiro, ninguém é igual a ninguém, certo? Partindo do princípio que eu não sou igual a ninguém e que temos personalidades diferentes, cada um vai entender o momento, vai interpretar o momento e vai, de certa forma, desenvolver os seus mecanismos de defesa para combater aquilo que está incomodando ele. Neemias, ele tentou até disfarçar. Quando ele percebeu que não teve jeito, não passou desapercebido, ele falou, então agora eu vou ter que relatar ao rei. E ele vai começar a dizer para o rei, rei, como não estaria triste o meu semblante, visto que o sepulcro dos meus pais, visto que lá onde meu povo mora está tudo acabado. E aí o rei diz a Neemias, me pede o que você quiser e eu vou te dar. E aí o rei, Neemias vai e pede, né, para ir embora, para ficar uns dias afastado, para cuidar do seu povo, e o rei vai liberando, ele vai pedindo mais coisas, o rei vai liberando e por aí vai. Então, embora a gente esteja vivendo um momento difícil, um momento de aprisionamento, podemos assim colocar, e se você tem sentido aí angústia, se você tem sentido ansiedade, depressão, eu vou dizer uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou dizer. É muito sério. É muito sério. A igreja, às vezes na igreja, a gente não fala nas doenças emocionais ou na saúde emocional. A gente não fala porque a gente crê sim que Deus, que a palavra de Deus, ela cura toda e qualquer enfermidade, física, emocional, psicológica, espiritual. Mas a gente tem que aprender, Chicão, a tratar o que é físico no mundo físico, ao que é espiritual no mundo espiritual. É igual quem tem depressão. Tem gente que tem religião, teme a Deus, tem fé, mas tem depressão. Ah, depressão é falta de fé. Depressão é porque não tem esperança. Depressão é falta de Deus. Olha, o que é físico é físico. O que é espiritual é espiritual. Certo? Só para vocês terem ideia, a depressão, ela leva a uma outra situação que é o suicídio. Que é o último estágio da depressão, é o suicídio. É a pessoa tirar a própria vida. Por que tirar a vida? Porque viver é um desafio. Viver é um desafio. Por exemplo, por que viver é um desafio? Você tem 2 filhos, um tem 3 anos, outro tem 1 aninho. Qual a possibilidade do seu filho chegar à sua idade adulta? Muitas e ao mesmo tempo nenhuma. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque a vida é feita de possibilidades. Uhum. Você casou, e casou bem, Patrícia é uma pessoa maravilhosa, não é verdade? Verdade. Qual a possibilidade de você morrer ao lado dela? Todas e ao mesmo tempo nenhuma. A pessoa entra na faculdade. Qual a possibilidade dela terminar essa faculdade? Todas e ao mesmo tempo nenhuma. Qual a chance dela terminar essa faculdade e arrumar emprego na área que ela terminou a faculdade? Todas e ao mesmo tempo nenhuma. Por quê? Porque a vida se baseia na possibilidade. Na possibilidade. Então, quando a vida se baseia na possibilidade e as coisas fugiram ao controle há uns 40, 50 dias atrás, janeiro, fevereiro, a nossa vida estava tranquila. De repente, tudo mudou. E quando tudo mudou, eu não estava preparado para isso. Como viver é um desafio, e eu estou preparado para algumas coisas, não para todas, as mudanças de rotina, né, a nossa rotina mudou. Por exemplo, quero fazer uma pergunta para você aí, Chicão. Que hora você tá indo dormir todas as noites? Olha, no começo eu estava até disciplinado, mas eu recebi visitas aqui, visitas abençoadas. Mas sim. Olha, e com a ajuda dos meninos, mudou radicalmente. Sim. Ou seja, você não dorme no horário que você dormia e não acorda no horário que você acordava. Beleza? Uhum. Beleza. Quantas pessoas que estão nos ouvindo aí que já assistiram um culto
de pijama. Levante a mão. Isso, pode abaixar, Deus abençoe. Porque você tá em casa. Aí domingo o pastor vai pregar, você está na sua casa, para que eu vou tomar banho, para que eu vou trocar de roupa, para que eu vou colocar sapato, acessório, se eu vou assistir da minha sala. Alguns entram aí em alguns aplicativos, dá para você ver a pessoa na casa dela, tem uns aí que só põe a foto, não põe, porque a vida mudou. A vida mudou. E tanto é, Chicão, que eu vou deixar uma pergunta para vocês aí pensarem. Como vai ser a nossa vida pós-pandemia? Como que vai ser a igreja pós-pandemia? Como que vamos voltar aos nossos atos, às nossas rotinas antigas, depois de ter tudo mudado à nossa volta? Então, de certa forma, a gente precisa cuidar muito de muita coisa que nos cerca. Principalmente, cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Você que está me ouvindo aí, você também, Chicão, já observou que a gente, nesse período de pandemia, adquiriu um grau de irritabilidade que a gente não tinha? A gente se estressa com coisa que não era para estressar, convívio dentro do lar fica pesado. Eu estava falando esses dias numa outra live, que tem pai descobrindo agora em que série que está o seu filho, não sabia. Achava que o filho está na terceira, o filho está na quinta. Você entendeu? Tem pai que não sabia. Não sabia. Não sabia. Não sabia. Você está em que série, meu filho? Na quinta. Na quinta? Achei que você estava na terceira. Por quê? Porque não acompanhava a vida do filho na escola. E agora com essa questão de aula online, de material em casa para você fazer, tem pai que está tendo que se virar nos 30 aí. Pode falar. Só acrescentando, uma professora nossa da EBD fez uma observação assim, pastor, essa questão de aula online está tão boa, pastor. Os meus alunos, pastor, domingo chegava, era complicado, eu perguntava sobre a lição e hoje, pastor, chega no domingo, todos me mandam uma foto, pastor, que estão estudando. Sim. Então tem alguns reflexos de estar em casa, de estar em isolamento, que estão se mostrando, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, e até alguns de forma negativa, como a irritabilidade, essas coisas, mas outras Sim. até nos trazendo pessoas que visitaram a igreja 2 ou 3 vezes e hoje querem participar, querem saber como que está, onde que está sendo transmitido, querem estudar a lição. Então está trazendo, né, um despertamento também para as pessoas. A CNN divulgou uma pesquisa onde aponta que a primeira coisa que as pessoas querem fazer após a pandemia é voltar a frequentar a igreja, né? Então, a pandemia está trazendo também essas questões, despertando também essas questões nas pessoas, né? Sim, porque na verdade é aquela história. Ficar em casa era o sonho de todo mundo. Vocês já observaram que com esse tempo que a gente está em casa, quantos feriados prolongados já tivemos e que não teve nenhum sentido para nós? Porque a gente já estava em casa, certo? Então o que era sonho virou pesadelo. Aquela questão de chegar ao fim de semana, como diz alguns jovens, sextou, né? Sextou, mas tu não sextarás porque Covid-19 não vai deixar, né? Então, sextou coisa nenhuma, todo dia agora é sexta. Então, mudou o comportamento das pessoas. Mudando o comportamento, a gente reclama muito de rotina. A vida é uma rotina, acordar e fazer todo dia a mesma coisa, acordar e ir para a escola, acordar e ir para o trabalho. E olha, como que a nossa rotina está fazendo falta. Quantos não gostariam de colocar a roupa e trabalhar, colocar a roupa para a escola, porque dentro de casa, tudo que você já tinha que inventar, você já inventou, trocou móveis de lugar, já adquiriu habilidades que você até então não tinha, não fazia e tal. Mas aí, essa questão que você falou aí, eu fico pensando aqui comigo, depois que passar a pandemia, será que não vai ter gente que vai te cobrar para que a igreja continue transmitindo, mesmo estando lá presencial, porque aqueles que estão enfermos, aqueles que por algum motivo não puderam ir, vão poder assistir de casa? Por isso que eu falei, que igreja você vai ter depois da pandemia? Sim. Desculpa, pastor, só acrescentando que isso é muito importante.
quando eu aqui cheguei, eu conversei com alguns jovens sobre a gente começar essa transmissão, só que foi algo assim, outras prioridades vieram e a gente foi deixando isso para uma próxima conversa, uma próxima reunião. Hoje eu vejo assim como isso é importante. Nós temos uma família que mora distante aqui da cidade de Pedro Canário. Eu até perguntei ela no começo da transmissão, a irmã Nildete, o Serginho, a Rosângela, e eles estão assim participando de todas as lives, estão assistindo o culto online. Domingo mandaram uma foto, né, deles assistindo o culto. Então é importante também ressaltar esse lado de despertamento em nós, para que depois nós possamos continuar com essa transmissão online, para que o culto possa chegar a muito mais pessoas, né? Sim. Ontem a AMBS, que é a nossa organização dos músicos batistas do Estado do Espírito Santo, eles deram um treinamento sobre essa questão de como ter uma transmissão com baixo custo. E a pessoa que está dando o treinamento diz o seguinte: você precisa investir hoje, né, nesse período de pandemia, a gente quer melhorar a qualidade da imagem, do som, de tudo. Então, invista em materiais, em webcam, em uma entrada de som, que depois da pandemia você vai poder continuar fazendo transmissões com qualidade. Porque a gente não quer investir, porque agora está no momento de economizar o dinheiro, você não espera quanto tempo vai durar isso aí. Mas se você for investir, invista em coisas que vai poder utilizar depois. Claro que as pessoas têm que entender que o presencial nunca vai tomar o lugar, né, de coisas como a gente está vivendo aqui agora, virtuais. Um abraço, como a gente sente vontade de abraçar, de estar perto, de estar lá convivendo juntos, cantando, sentindo a emoção, né? Eu sei que essa tecnologia que a gente está utilizando aqui é excelente, excelente. O que seria de nós se não fosse hoje a tecnologia? Estaríamos talvez até mais adoentados em casa, sem contato com a família, com amigos, com a igreja, tá certo? Mas aí, eu vou caminhar para a gente finalizar, para a gente fazer outras perguntas aqui, senão vai ficar muito chato, que, na verdade, essa questão de ser privado nos levou a 3 fatores. Primeiro, guarde aí para vocês, toda essa questão de isolamento, de confinamento, de ficar dentro de casa, nos levou a 3 fatores. O primeiro é uma guerra contra um vírus invisível que parecia distante e agora está bem perto. Hoje, eu recebi a notícia de uma família missionária inteira. Pastor Marcos, irmã Neide, Catarina e Pedro, a família inteira está com Covid-19, moram bem perto aqui, e estão em quarentena sem poder sair de casa. Então, primeiro fator que o isolamento trouxe é a gente estar guerreando contra o inimigo invisível, não é verdade? Por isso que eu penso assim, gente, não é hora agora de você estar defendendo o partido político, não é hora de você estar entrando em questões políticas. A nossa guerra agora é para sobreviver. Muita gente vai ser infectada, muita gente vai morrer. E outra coisa, Chicão, guarde isso aí que eu estou te falando. Muitas consequências teremos depois da pandemia, emocionais e psicológicas. Muitas. A vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Certo? Eu sei que você é flamenguista, talvez ver o Maracanã cheio de novo, não vai ser tão rápido, não vai ser tão fácil. As pessoas vão ter medo, né, de esse vírus veio para ficar, como outros vieram e estão aí. A segunda coisa que essa pandemia nos levou é incerteza. Quando que isso vai acabar? Quando que voltaremos à nossa vida normal? Quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Porque quando estava lá na China, estava tranquilo, mas começou a vir para o estado, muita gente morrendo no nosso estado. A gente vê as informações negativas todos os dias. Se você ligar o jornal, você vai adoecer. Você vê São Paulo abrindo covas, você vê gente esperando para ser enterrado. É uma situação terrível, essa questão da incerteza. Quando que isso vai acabar? Quando que vai voltar a nossa vida? Toda semana eles falam que é a semana de pico. Não saiam de casa. Essa semana, quantas semanas que a gente ouviu isso? Então isso está trazendo a incerteza, a insegurança. Eu vou falar uma coisa para você. Em quem a gente está acreditando hoje? Na palavra de quem? De ninguém.
Nem de médico, nem de medicina, nem de governo. A gente está aí vivendo cada dia, mas a gente não confia em nenhuma outra palavra, certo? A gente sempre vai se apegar à esperança. E a terceira e última coisa, que eu acho também muito importante, é lidar com esse isolamento, com esse confinamento, seja o nome que você quiser dar, e como encontrar o equilíbrio para lidar com isso. Como diminuir os conflitos dentro de casa. Como diminuir os conflitos entre marido e mulher, entre os filhos, certo? Porque, às vezes, vocês que estão no interior aí, pensam que a vida de quem está na cidade é mais fácil, mas não é. Não é. Eu já morei no interior, certo? Faz falta para todo mundo, mas às vezes quem tem no interior mora numa casa, tem um quintal. Imagina quem mora num prédio. Um apartamento. Que as áreas sociais de um apartamento, tudo fechado, tudo fechado. E normalmente quem mora em apartamento, o espaço maior, que é uma sala, né? E não é tão grande assim. O cara só chegava no apartamento para dormir, agora ele tem que viver nesse apartamento, ele tem que viver com outro vizinho fazendo barulho e outras coisas mais. Então, esse isolamento, quando você tenta driblar essa questão do como encontrar o equilíbrio para diminuir esses conflitos, me leva a 4 situações, que eu vou falar as 4 situações e vou abrir para as perguntas. Angústia, ansiedade, conflitos e depressão. Então, todas essas questões criadas, eu falei, guerra contra um vírus invisível, que estava longe, está perto. Incerteza de quando vai acabar essa pandemia. E a questão de não saber lidar com o equilíbrio emocional, como se reorganizar, me leva à angústia, à ansiedade, a conflitos e à depressão. O que hoje as pessoas têm me perguntado, por que tem tanta gente depressiva, tanta gente tirando a vida nesse período de pandemia? Porque nem todo mundo está sabendo lidar. Nem todo mundo. Tem hora que, talvez você que está me ouvindo aí, tem hora que dá vontade de sumir. Sumir para onde se você não pode sair de casa? Sumir para casa de quem? Se você, às vezes, ia para casa de um parente, de uma avó, de um avô, nem pode ir lá, né? Mas você está fazendo o que aqui? Então, a gente tem que entender que é um momento muito difícil. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, Chicão, a gente tem que aprender a desconectar de coisas para conectar em outras coisas. Desconectar, que eu estou dizendo, não é sair da internet, sair de televisão, não. Isso aí cada um vai entender o tempo que você pode gastar diante de uma rede social, diante de uma televisão e tal. Mas eu digo assim, a gente tem que aprender a se desconectar de coisas que a gente perdia tempo, que não era importante. Hoje você tem tempo de sobra e não sabe o que fazer com tanto tempo, certo? O dia tem 24 horas para todo mundo, mas tem muita gente que está perdido. Por exemplo, que dia é hoje, Chicão? Hoje é dia 6, né? Não, dia 5, cara. É dia 5. Dia 5. Que dia da semana? Hoje, terça-feira. Terça-feira. Mas alguns falam assim, é mesmo, né? Que dia é hoje? Porque a gente fica perdido. A gente não tem compromisso. Então, olha como que coisa simples. Saber que dia é hoje, que data, né? Por exemplo, domingo que vem é dia das mães. E aí? Para muita gente, vai ser um dia estranho. Você vai passar na sua casa. A igreja realmente faz um culto especial, tem lembrancinha. Não vai dar para fazer muita coisa nesse Dia das Mães estranho que a gente vai viver e outros mais. A vida mudou, a gente tem que entender esse novo mover da vida, esse novo momento aí. Quando eu digo desconectar, a gente é formado de pensamento, emoções e ações, então eu tenho que aprender a lidar com meus pensamentos, com as minhas emoções, com as minhas ações. Tem hora que a gente está sendo uma pessoa que a gente nunca foi, brigando por coisa boba, se desesperando. Tem gente que nunca teve insônia, está tendo insônia. Sem contar que tem gente que vai ter que fazer academia dobrada quando voltar acabar a pandemia, porque a gente come muito dentro de casa, não é verdade? Então a gente tem muitas coisas aí. Então a gente tem que aprender a equilibrar pensamentos, emoções, ações, desconectar de coisas, certo? Mudar o foco, tem hora que tem que mudar o foco. E mudar a forma de pensar, mudar a forma de viver, mudar a forma de sofrer. Respeitar o outro, respeitar o momento do outro, respeitar o jeito do outro, o tempo do outro. Olha, tem hora que o cara quer ir para um canto, a mulher quer ir para um canto, ficar quietinha lá um tempinho, deixa a pessoa aí. Tem gente que
chora do nada nessa pandemia, porque não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Tá certo? Agora, eu não vou poder entrar na questão de ansiedade, de angústia, de depressão, porque aí a gente vai ter que gastar só uma live para isso, tá bom? Uhum. Mas aí a gente abre para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, se você tiver alguma Isso. pergunta. Eu vou ativar aqui, irmãos, os comentários. E aí os irmãos podem fazer a pergunta que eu vou ler aqui para o pastor Fábio Daniel. Pastor, muito obrigado desde já, viu? Eu que agradeço. Pela eu que participação, uma bênção. Eu que agradeço aí. E aí a gente vai caminhar aqui para as perguntas. Sim. Tá dando para você ver, para você ler aí ou é só para mim aqui? Não, eu tô vendo também. Tá joia. Só a Patrícia que postou até agora aqui, que bênção. Patrícia, um grande abraço. Tem alguma pergunta aí, galera? Pode fazer aí. Se eu tiver meu alcance responder. Ou se você também tiver alguma dúvida, alguma questão aí, Chicão, que você acha interessante perguntar. Você conhece melhor a sua igreja, você conhece melhor o seu povo. Eu gostaria que você pudesse, eu compartilhei com os irmãos, logo no começo, aquelas dicas que você estava dando sobre o enfrentamento da quarentena, sobre o isolamento. Então eu gostaria que você passasse, assim, de uma forma resumida, algumas dicas, né? Buscar fazer algo para ocupar a mente, para que não fique aquele vazio que pode aí dar margem para irritabilidade, para sentimentos ruins, né? Então, coloca aí para gente essas dicas. Então, a primeira coisa que a gente deve, nesse tempo de pandemia, tentar é aquilo que você falou lá, que você começou, mas não conseguiu dar sequência, que é criar uma rotina. Talvez criar um hábito de dormir a hora que você está confortável para você e também acordar numa hora que seja confortável. Eu sempre falo o seguinte, olha, é muito bom que você, além de criar essa rotina de dormir e acordar numa hora que, quando voltar ao normal, seu organismo vai poder absorver tranquilamente, é a questão de você manter alguns hábitos. Leitura, quem tinha hábito de leitura e tal, organizar coisas, planeje o seu futuro. Você não tem condições agora de fazer nada, planeje o seu futuro. Você que é professor, você que trabalha numa outra área, começa a estudar, tem tanta coisa online aí, vai ocupar a sua mente. Mas, primeiramente, olha, crie um hábito de dormir e acordar dentro de um horário que seria o horário que você estaria trabalhando. Uma vez ou outra na semana, acorde, se arrume, mesmo que seja para ficar em casa. Eu esses dias recebi uma tirinha interessante. O cara falou bem assim, hoje eu acordei, tomei banho, me arrumei, porque era o meu dia de levar o lixo na rua. Quer dizer, uma coisa tão... levar na rua o lixo, mas, ou seja, eu me preparei para aquele dia, para aquele momento, né? Alguém está perguntando aqui o que fazer durante uma crise de ansiedade onde há sintomas físicos. O que fazer durante uma crise de ansiedade? Primeiro, olha, ansiedade, ela é uma situação que rouba a nossa paz. O que é ansiedade? Ansiedade é quando eu estou pensando no dia de amanhã, futuro, não consigo viver o hoje. Então, a primeira coisa para você vencer uma questão de ansiedade é procurar saber o que está te deixando ansioso. Qual é a preocupação que está roubando a sua paz? Porque, às vezes, o que é ansiedade para você não é ansiedade para mim, certo? A ansiedade, ela tem vários níveis, certo? Ela vai de uma coisa simples a uma coisa aguda. Ela vai de uma simples preocupação que pode tirar aí você da zona de conforto ou pode te levar para uma medicação, pode te levar para uma insônia. Cada um tem e vive a ansiedade de um jeito diferente. Agora, para vencer a ansiedade, bom é exercício físico, uma caminhada dentro de um espaço que você pode, ler e ver coisas boas, certo? Eu tenho observado que assistir filme que a gente já assistiu, rever filme que a gente já assistiu, é uma coisa muito boa, porque às vezes a gente não tem paciência para assistir um filme novo e tal, mas assistir coisas que estão aí passando, uma boa comédia, ler, se você gosta de orar, de meditar,
cada um vai ter que aprender a lidar com a sua ansiedade, certo? Agora, a ansiedade tem sintomas físicos? Tem. E cada um vai começar a perceber que sintomas que você está desenvolvendo na ansiedade. Tem gente que come demais ansiedade, tem gente que come de menos. Tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos. Tem gente que tem sudorese, a mão fica suando, os pés ficam suando. Tem gente que tem tremedeira. Se você não aprender a lidar com ela agora, lá na frente ela vira uma doença. Porque a ansiedade, ela é causada pelas mudanças. Mudou, não está no meu controle, eu não consigo dominar, eu não consigo resolver, eu não consigo entender, aí me assusta, vira ansiedade. Mas eu digo que a ansiedade, ela é preocupante porque ela tem uma amiga que chama-se depressão. Da ansiedade eu posso ir para a depressão, certo? Porque se eu não aprendo a cuidar daquilo ali, eu não vou saber lidar, não vou saber desenvolver, e a depressão, ela precisa de gatilho. Ela precisa de um gatilho para startar a depressão. E às vezes a ansiedade, ela me leva a esse gatilho. Eu querer dominar as coisas que não estão no meu controle. Eu querer que meu marido, que a minha esposa, que os meus filhos estejam agindo dentro de um comportamento que não é deles, que não vai acontecer. A gente está se mostrando dentro de casa, nessa pandemia, uma face que a gente não sabia que tinha. Entendeu? Tem gente que a gente está estranhando dentro de casa. Ué, por que ele está fazendo assim, agindo assim? Eu nunca tinha visto esse lado dele. Porque a pandemia mudou a vida de todo mundo, mudou o humor de todo mundo, mudou o limite de todo mundo. Tem gente que já ultrapassou o seu limite, já não aguenta mais, entendeu? Então a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Muito bom, muito bom. Se tiver mais perguntas, irmãos, nós temos um tempo de live, então também, e o pastor Fábio Daniel vai estar em outra live de outra igreja. Então, aqueles que tiverem perguntas. E uma coisa muito interessante, assim, que eu queria que você pudesse nos ajudar em relação, assim, todos os dias eu vou à igreja, eu vou ao gabinete pastoral, ali sozinho, né, com os devidos cuidados. E hoje, por exemplo, depois desse período pela manhã, eu vim para casa e aí já vinha protelando uma questão de dar uma arrumação na minha parte do guarda-roupa. Então hoje eu fui ali detalhadamente, fui vendo, foi muito bom, né? Coloquei a camisa do Flamengo no cabide, tudo certinho. Mas veja bem, qual o limite que as pessoas têm também nesse tempo de criar hobbies ou criar atividades, entendeu? Que também não possam, assim, fazer com que elas fiquem alienadas ao que está acontecendo. Entendeu? Qual esse time aí para a pessoa também não ficar completamente desligada do que está à sua volta? Então, eu diria uma coisa para você. Assista o último jornal do dia. Porque aí você vai ter um resumo do que foi o dia, as informações atualizadas, porque tem gente que começa a assistir o jornal de manhã, na hora do almoço, à parte da tarde, à noite, o último jornal, aquele jornal que sempre sai bem mais tarde, então você vai ficar doente. Então, primeiro, você quer ser informado do que está acontecendo? Escolha um horário, de preferência o último jornal, ou o jornal perto da hora da janta, escolha o canal de preferência, e aí vai ouvir. Porque também, se desligar de tudo, realmente você vai ficar desalienado. Se houver a cura, você vai ficar desalienado também, né? Vai ficar dentro de casa preso aí, tá todo mundo saindo. Por que tá todo mundo saindo? Porque você não tá aí ligado. Mas essa questão de você trabalhar hábitos, trabalhar coisas que você não tinha, ela é de suma importância. Você falou que você arrumou o quarto. Eu comecei a arrumar aqui em casa, tipo assim, consertando tomada, a descarga, aquelas coisinhas que a gente sempre tinha dentro de casa para fazer e não tinha tempo, agora a gente tem tempo. Trocar o sifão. Isso, vai aí na internet, vê como funciona, vê como que troca, vai no passo a passo. Isso é muito bom, você mexer em coisas dentro de casa. Quem gosta de plantas, vai cuidar de plantas e tal. Quem gosta de cozinhar, ver receita nova. Tem muita comida sobrando aí, né? Aproveita para fazer um bolinho de arroz com aquele arroz que sobrou, como fazer um bolinho de arroz e depois fritar. E aí você vai vendo coisas aí, dicas interessantes da internet, porque se eu fosse dar dicas aqui, eu teria que conhecer bem como que funciona a vida
das pessoas aí, né? Mas eu acho que a terra, mexer na terra, trabalhar questões dentro de casa, coisas manuais, ajudar, principalmente, gente, ajudar a esposa, porque essa questão dentro de casa, o trabalho de casa é um trabalho infernal, um trabalho que não tem fim, um trabalho desgastante. Muita gente dentro de casa é muito mais bagunça, é muito mais desorganização. Então tem muita gente aí que está adoecendo na pandemia, porque também dentro de casa não tem ajuda. Então, ajude aí, é um que lava, é o outro que seca, é o outro que faz, é o outro que dá uma força aí, entendeu? Desarrumou, tenta arrumar, porque às vezes uma pessoa só também, além da pandemia, além do problema, além das dificuldades que a pessoa está tendo, igual você e eu estou tendo, ainda tem essa questão de ter que dar conta de tudo, e não é fácil, para dona de casa não é fácil, tá bom? É verdade. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você aí. Tá faltando 10 minutos. Eu creio que era de suma importância a sua palavra, principalmente porque nós estamos no mês de maio, o mês da família, mês que nós batistas celebramos a família, e a saúde emocional de cada um precisa estar fortalecida para que, como família, aquela família natural ali e a família de Deus, que nós possamos sair deste momento, pastor Fábio, eu falo assim, nós não podemos falar assim, tudo vai voltar ao normal. Não, isso precisa trazer para cada um de nós a consciência de que voltaremos, mas voltaremos melhores, mais unidos como família, mais unidos como igreja. Então, muito obrigado pela sua palavra. Deixa eu só deixar um alerta aqui, Chicão. Deixar um alerta aqui. À vontade. Eu sei que a gente em casa, às vezes tem gente na nossa família que toma remédios depressivo, toma Rivotril, Clonazepam, esses remédios para dormir, e tem gente que está fazendo uso sem precisar. Me dá um pedacinho daquele seu remédio, deixa eu tomar um comprimido daquele, porque eu não estou aguentando dormir. Olha, as pessoas que tomam por indicação médica, tomam por necessidade, tem efeitos colaterais, e nem todo mundo pode pegar um remédio que é de tarja preta para dormir. Você pode ter, no outro dia, um sintoma estranho, tá certo? Então, muito cuidado. Tem muita gente aí pegando o remédio do avô, da avó, clonazepam, diazepam, vou tomar porque eu tô com insônia, vou dormir. Tá atento aí. Cuidado. Cuidado com essa questão aí, que não é brincadeira. A pessoa toma porque tem necessidade, ansiolíticos, remédios que tiram um pouco da ansiedade. Vou tomar também. Não passe o remédio para ninguém. Primeiro porque você vai precisar, os médicos estão protelando aí 2, 3 meses a receita que era para 1 mês, 2 meses, para você pegar esse remédio sem problema nenhum na farmácia. Mas cuidado, galera. Não toma remédio se você não precisa, porque depois você vai criar uma dependência de um remédio que você não tinha necessidade. A vida vai voltar ao normal dentro da mesma questão que ela entrou nessa desorganização, lentamente, mas vai voltar dentro da questão de trabalhar, de estudar, de comer na hora certa, de dormir na hora certa, de acordar na hora certa. Então, não crie esse fantasma de tomar remédio dos outros aí para você dormir, tá certo? De preferência, quem está dormindo à tarde e não tinha hábito de dormir à tarde, cuidado com isso também, porque quando voltar ao normal, você vai para o trabalho e vai sentir sono. Você vai para a faculdade e vai sentir sono. Então, tente fazer alguma coisa que o corpo vai gastar toda a energia durante o dia, à noite você vai sentir sono. Tá bom, galera? Um abraço aí, Chicão. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Fica na paz. Fica na paz. Obrigado. Pra Priscila, tchau. Pra todo mundo. Tchau. Deu sim, obrigado. Meus irmãos, nós estamos aqui caminhando para o final da nossa live, uma live muito abençoada. Quero lembrar a você, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos uma live com o pastor Márcio Soares, que é o presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, com o tema que nós estamos trabalhando esse mês, Famílias Fortes e Igreja Forte. Então, quinta-feira, às 20 horas, nós não teremos o culto online, aquele culto online que nós passamos no grupo do WhatsApp. Nós teremos a nossa live, tá bom? Quinta-feira, às 20 horas. Agora, a pergunta, como eu falei, nós temos aqui o apoio da Andréia Magazine Papelaria. Ela deu aqui alguns presentes
Eu vou fazer a pergunta, você tem que responder e colocar aí o versículo, tá bom? Então, fique atento aí. É bem simples. Veja bem, vou falar só uma vez. Quantos maridos a mulher samaritana possuía? Vamos lá? Quantos maridos a mulher samaritana possuía? Obrigado, irmã Nildete. Aqui, essa camisa do meu Fusquinha, tá bom? Tá, ele tá lá em Vitória, ainda não trouxe ele para cá, mas ele tá aqui, ó. Tá joia? Ó, quantos maridos a mulher samaritana possuía? Eu falei que eu ia perguntar uma vez, já falei de novo. Vamos lá? Com a referência bíblica. Ó, e a irmãzita já falou, mas é a referência, vamos lá? Ó, não estão colocando a referência, vai ganhar quem falar primeiro a referência. Referência bíblica, tá bom? Tô lendo aqui, tô acompanhando. A gente tem poucos minutos. Patrícia, você queria falar? Mas ainda não tá certo, pelo como você escreveu. Vamos lá, a gente ainda tá. Ó, um lindo presente da Andréia. Vamos lá? O lindo presente aqui da Andréia. Ó, João Paulo tá bem perto. Gente, nós estamos quase caminhando para o final. Nós temos um impasse. Alguns estão dizendo 5, outros estão dizendo nenhum. Mas nenhum dos irmãos falou a referência bíblica. A gente precisa da referência completa, tá bom? Quero lembrar, quinta-feira, às 20 horas, a nossa live Famílias Fortes e Igreja Forte, com o pastor Márcio Soares, que é presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Vamos lá? Eliane colocou um, mas não é esse. Vamos lá? O 417 responde sobre nenhum marido. A irmã Eliane está ganhando. Agora, aqueles que responderam 5, qual é a referência bíblica? A gente já está encerrando. Nós temos aqui 2 respostas. Nós vamos considerar. Porém, nós só tivemos até agora uma irmã que colocou isso. Vamos lá. Nós temos 2 respostas. Na próxima live, nós vamos falar quem que ganhou. Tá bom? Eu vi que a irmã Eliane respondeu nenhum e João 4,17 e responderam 5 e colocaram João 4,18. Então, na próxima live, nós vamos responder quem que está certo. Já está ali mostrando que eu tenho poucos minutos para encerrar essa live, tá joia? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, meu Deus, por essa live. Abençoe, meu Deus, cada irmão da família de Deus que o Senhor nos deu. Cada um que está assistindo essa live, que seja abençoado e protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nos próximos, nós vamos trazer a resposta para vocês, tá joia? Que Deus possa, assim, abençoar a cada um. Eu estou muito feliz porque tem dado muita gente aqui na nossa live. É bom e agradável que o povo de Deus viva em união. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz.